TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Doutora Paula, como médica espírita, como põe em prática os ensinamentos da doutrina? Eu não sei se ponho em prática os ensinamentos da doutrina, mas tal como Allan Kardec disse, não é? Que se reconhece o bom espírita não por cumprir todos os itens, mas no esforço do dia a dia, não é? Então é isso que eu tento fazer, sem dúvida alguma. Eu tento realmente incorporar ao meu dia a dia, sobretudo, os ensinamentos de Jesus. Claro, com a consciência que não consigo de todo. E todos nós, porque estamos num percurso de crescimento, temos as nossas dificuldades, temos os nossos dias em que deixamos aflorar à pele uma maior irritabilidade. Então eu tenho essa noção que realmente nem sempre o consigo, mas a verdade é que tenho essa preocupação comigo em todos os dias. Lembrar-me que o nosso diploma de médico pertence a Jesus e que é nessa perspectiva que nós devemos trabalhar, sem dúvida alguma. Considera que os doentes em estado terminal estão mais abertos para a espiritualidade? Sem dúvida alguma. Aliás, os cuidados paliativos não têm assim tanto tempo como isso. Os cuidados paliativos foram criados na década de 60 por uma senhora extraordinária, Cecilia Saunders, em Londres, nos Estados Unidos, em Inglaterra. E ela, pela primeira vez, ela foi realmente uma mulher extraordinária. E pela primeira vez, ela definiu dor como uma dor total. Ou seja, uma dor que inclui não só um sofrimento físico, mas também um sofrimento psicológico, um sofrimento social e também espiritual. Nesta fase da vida em que os doentes estão a vivenciar uma fase terminal de doença, é muito importante a questão espiritual, porque é nessa fase que as pessoas refletem sobre o que foi a sua vida, analisam as expectativas, o que é que foi cumprido. Muitas vezes surgem sentimentos de culpa, muitas vezes surge a ideia do castigo, da penalização de Deus perante realmente a situação que estão a vivenciar. Então, estas e muitas outras questões espirituais são cruciais para os doentes em estado terminal. Embora, quando falamos de doentes em cuidados paliativos, quando falamos sobretudo da doença oncológica, aquilo que qualquer um de nós tem a tendência de dizer eu tenho medo de ter dores, eu tenho medo do sofrimento físico, ter muitas dores, não conseguirem tirar as dores, não é? Mas realmente no nosso dia-a-dia, o mais fácil é controlar a dor física. E esses dados estão escritos na literatura, em cerca de 80% a 90% é relativamente fácil controlar a dor física em doentes com doença avançada, nomeadamente com cancro. E aquilo que nós constatamos é que muitas vezes o doente não tem dor ou não tem outro qualquer sintoma físico que o faça sofrer, mas o que o faz sofrer é realmente o sofrimento existencial e muitas vezes com um componente marcado espiritual, sem dúvida alguma. Pode contar-nos algum episódio da sua vivência com os doentes e da percepção que eventualmente eles possam ter sobre a vida após a morte? Sem dúvida. Aliás, o nosso dia-a-dia é feito um pouco dessas experiências. Desde os doentes que realmente apresentam um quadro de melhoria significativa e perante essa melhoria dizem aos seus familiares que sabem que vão partir e que lhes resta pouco tempo e pedem aos familiares ou manifestam as suas últimas vontades. Ao descreverem presenças e sensações junto deles, ao descreverem a presença de familiares que se aproximam deles. Eu estava-me aqui a lembrar de uma situação que me marcou e que eu já contei mais do que uma vez, que era uma jovem que nós tivemos, e marcou-me por tudo, também por ser uma jovem, era uma jovem de 26 anos, que tinha um tumor cerebral, e
E então ela entrou em coma. Estava há muito tempo em coma. O irmão dela tinha falecido num acidente trágico há aproximadamente 6 anos. E então, um certo domingo de Páscoa, por coincidência ou não, fazia os 6 anos que o irmão tinha falecido. E essa jovem estava em coma, já há muito tempo, que não tinha qualquer tipo de comunicação com ninguém. Então a enfermeira, curiosamente, a enfermeira estava presente, a auxiliar da ação médica estava presente e os pais estavam presentes no quarto, deram-lhe banho, cuidaram dela e quando terminaram, ela abriu os olhos, olhou para os pais, saiu do coma momentaneamente, olhou para os pais e disse-lhes: o meu irmão veio-me buscar, eu vou-me embora. Fechou os olhos e partiu. Claro que isto foi uma situação marcante durante, penso que meses, não é? A nossa equipa de trabalho falou sem dúvida alguma sobre essa situação. Este é um exemplo, mas na verdade todos os dias nós temos situações que nos fazem sentir a presença da espiritualidade, quer no sentido de nos auxiliar, quer no sentido de toda uma envolvência, quer do ponto de vista dos doentes, de realmente nos relatarem essas visões, essas sensações. Então eu não tenho dúvida nenhuma que é uma constante no nosso dia-a-dia e que nós realmente, todos nós, quem trabalha em cuidados paliativos especialmente, pode com certeza rapidamente enumerar um sem número de acontecimentos que nos ligam à espiritualidade. Tem notado diferença na abordagem feita aos doentes terminais pela comunidade científica em termos de reconhecimento ou até alguma sensibilidade espiritual? Bom, estando eu a trabalhar em cuidados paliativos, eu não posso generalizar, não é, essa postura, não é? Em cuidados paliativos, quer, digamos, se acredite no componente espiritual, quer não se acredite, faz parte de uma abordagem obrigatória. Ora, só isso já é realmente um fator muito positivo, não é? Porque o médico ou o enfermeiro, independentemente da sua crença, da sua postura pessoal, tem obrigação de questionar o doente sobre a sua religiosidade, sobre a sua espiritualidade. Em cuidados paliativos, nós preocupamos-nos, sem dúvida alguma, com esse aspecto. Os enfermeiros e mesmo os médicos preocupam-se com essa questão. E, inclusivamente, há já muitos instrumentos desenvolvidos para trabalhar esse aspecto com os doentes. Porque, obviamente, que quando nós estamos a falar com um doente sobre questões espirituais ou sobre questões religiosas, nós temos que associar o facto de estarmos ali enquanto profissionais de saúde, não é? E também estando a abordar uma área tão sensível como a espiritualidade e a religiosidade numa fase terminal de vida. Tudo tem que ser conduzido com muito cuidado, com muito bom senso, porque por vezes se a condução dessa conversa não for feita de forma adequada, pode ter um resultado negativo, pode aumentar o sentimento de culpa do doente, não é? Ele muitas vezes pode achar que não é tão religioso quanto devia, que não é tão espiritualizado quanto devia, que se calhar de facto não está a fazer tudo que é necessário para cuidar de si. Então isso cria de facto uma responsabilidade e um aprendizado, não é? Uma coisa é a sensibilidade que cada um de nós pode ter como ser humano, como profissional de saúde, mas o outro aspecto é a necessidade de aprender a questionar e a trabalhar com os doentes a questão espiritual, tendo a noção das repercussões que essa abordagem feita de uma forma menos correta possa ter no bem-estar do nosso doente e dos familiares. Sobre este tema, gostaria de fazer algum comentário final? O comentário que eu gostava de fazer era mais um alerta. Era no contexto de toda esta nossa conversa, era que este aspecto da avaliação espiritual do doente
fosse uma realidade não só dos cuidados paliativos, mas que fosse de facto mais abrangente e que pudesse preocupar todos os profissionais de saúde, independentemente da área em que trabalhassem. Penso que este seria o maior apelo e que realmente todos nós nos consciencializássemos da necessidade de não só sermos bons profissionais tecnicamente e cientificamente, mas realmente levar também connosco o amor ao nosso doente, numa exemplificação do amor ao próximo, como nos ensinou Jesus.